Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Nesta tarde feliz, neste santo lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Entrei aqui para orar com você. Compartilhar mais uma palavra que o Senhor deu. Vai entrando, dando glória, aleluia. Compartilhando esta palavra. Vai adorando o Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos num dia chuvoso. Dia chuvoso, tá um dia gostoso, né, queridos? Aleluia. Para descansar, para dormir um pouquinho. Glória a Deus. Eu não sei qual o seu estado, eu não sei qual a sua cidade. Só sei de uma coisa, que o mesmo Deus que está aqui, Ele está aí. Amém? Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente nas nossas vidas. Ele é um Deus que tudo vê. Amém? Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Glória a Deus, dando um tempinho, agora que acusou aí nas notificações. Eu estou ao vivo. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus, Ele quer nos ensinar nesta tarde, queridos, a ser um bom servo de Deus. Como o obreiro deve ser. Eu estava aqui meditando aqui nessa carta aqui de Paulo, né? Onde Paulo, ele exorta ali Timóteo, chamando a atenção de Timóteo, aconselhando. E quero trazer para nós nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor, vai compartilhando. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Entre em tua presença, Senhor, para te agradecer por mais este dia, por mais este momento, pela minha vida, pela vida de cada um que já está aí, por cada família representada, pela minha família, pelo aquilo que o Senhor tem feito e operado nas nossas vidas. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, toma a frente, Pai, de tudo que vai ser falado aqui. Venha nos instruir, venha nos ensinar pela Tua palavra. Como o apóstolo Paulo ali chamou a atenção de Timóteo, aconselhando. E mesmo assim o Espírito Santo está nos aconselhando nesta tarde, através da palavra do Senhor. Que caia por terra todo impedimento, todo embaraço. Em nome de Jesus. Amém? Quero deixar esse vídeo gravado aqui ao vivo. Glória a Deus, porque muitos ainda há de passar e há de ouvir a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus é uma só, queridos. Amém? Eu quero deixar aqui para você a conduta, a nossa conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro, como de prata, também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Amém, queridos? Deus, ele quer falar comigo e com você através do apóstolo Paulo, a dedicar-se a Deus, a dedicar ao Senhor por inteiro, de corpo, alma e espírito, praticando o evangelho, dando exemplo de um bom soldado que vai para a luta, que vai para a guerra, aonde ele se arma, aonde ele se reveste das armaduras do Senhor, e ele quer nos ensinar nesta tarde. Então eu quero compartilhar esta palavra de Paulo, que nos exorta nesta tarde a ter conhecimento da Bíblia, a ter conhecimento da palavra, como obreiro aprovado, andando nos passos de Jesus. Oh, glória! E aqui ele vai citar os vasos, né? E ele vai nos dizer aqui que nós devamos se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, queridos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seguindo os passos de Jesus, que não tenha que se envergonhar, que causa vergonha ao Evangelho de Cristo. Porque bem sabemos que hoje em dia muitos estão envergonhando a mensagem do Senhor. E ele me coloca nesta tarde aqui para nos exortar, para nos ensinar a palavra da verdade. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade, tendo conhecimento, eficiência e também praticando a palavra do Senhor. Porque muitos querem ser obreiro e não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Até mesmo pega um versículo e começa a falar heresias, começa a falar o que não deve, começa a liberar palavras que machucam o nosso próximo. E Deus, ele quer nos ensinar, Deus, ele quer nos exortar nesta tarde. Você que está aí, você que vai passar nesta live, não importa quantos que estão agora, nesse exato momento, ouvindo. Não importa. Importante que Deus me colocou aqui para te dizer dos vasos que nós devemos ser diante dele. Vasos tem de monte. Tem de prata, tem de ouro, tem de barro. Tem uns que é para honra, tem outros que é para desonra. Pai do Senhor, irmão Nilton. A palavra está em 2 Timóteo 2, 15 e 20. Então ele está falando com os obreiros nesta tarde. Você é obreiro de Deus? Você é obreira de Deus, ei? Deus, ele fala para mim, para você, nos despertarmos. Aleluia, e manejar bem a palavra de Deus. Não fazendo outros errar. Como muitas das vezes nós erramos, porque nós não temos conhecimento da palavra, nós não sabemos manejar a palavra. Muitos pregando heresias, muitos pregando mentira. Então nós temos que conhecer, queridos, a Bíblia, para não estar falando asneira. E Deus, ele vai aqui nos falar a palavra da verdade. Que em uma grande casa, olha o que Deus está falando, que uma grande casa tem vasos de ouro, vasos de prata, de pau, de barro, 4 tipos de vaso. Qual tipo de vaso que você é? Deus manda perguntar para mim e para você, qual tipo de vaso que você é? Você é um vaso.
Você é um vaso nesta tarde. Se você não sabe, você é vaso nas mãos do olheiro. Eu sou vaso nas mãos do olheiro. Nós somos vasos. E nós devemos se apresentar diante de Deus como obreiro, como vasos. Aprovado diante de Deus. E eu quero te dizer, querido, de 4 vasos aqui. Aleluia. O vaso de ouro, queridos, é aquele que mais possui valor, que não quebra, que ele é belo, aquele que temos orgulho de ter. Esse é o vaso de ouro. Olha que o vaso de prata, ele tem valor, mas também se consome. Pessoa que na luta, olha que Deus está falando. Glória a Deus. Pessoas, queridos, que na luta, Deus está falando, na aflição, ora pela ajuda de Deus. Esse é o vaso de prata. E o vaso de pau, que a Bíblia aqui está dizendo, que tem vasos de pau nesta tarde. Tem vasos de prata nesta tarde, tem vasos de ouro, vasos de barro. Qual tipo de vaso que você é? Pois eu quero te dizer, queridos, do vaso de pau. Ele é de madeira, que apodrece. O vaso de pau, ele é de madeira, que apodrece facilmente. Quando cheio de água, ele enche e racha. Eu estou te dizendo pelo Espírito de Deus os vasos, diante a palavra que tem. O vaso que Deus está falando é eu e você, queridos. E Ele quer que nós descobrimos em nós mesmos, que nós olhamos para nós mesmos e começamos a entender, a compreender qual tipo de vaso que eu sou, o que você é. E o vaso de barro? Argila, terra, são pessoas frágeis, pobres de espírito, que quer dizer humildes, que reconhecem a sua dependência total de Deus. Esse é o vaso de honra. Uns para a honra, que permite gozar dos bons conceitos junto à sociedade, e outros de desonra, que faz vergonha a palavra. Que faz vergonha, que escandaliza a palavra. Qual tipo de vaso que você é, queridos? Muitos vasos envergonhando a palavra do Senhor. Muitos vasos de ouro, de prata, de pau. Mas também tem vasos de barro. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que nós sejamos barro, vasos de barro. Que nós reconhecemos a dependência que nós temos que ter nele. Pai do Senhor, irmão Sérgio, qual tipo de vaso que você é? Que você nesta tarde seja um vaso de barro, que você venha reconhecer que você precisa de Deus, que você depende de Deus para tudo, que sem Deus nada somos, nada temos. E com Deus nós temos tudo. Com Deus nós temos tudo. Eu não sei de que maneira você se encontra nesta tarde, mas Deus está falando qual tipo de vaso que você é. Eu quero acreditar que você seja um vaso de barro, dependente de Deus. Dependente de Deus nesta tarde. O apóstolo Paulo deixou escrito para que eu e você venha tomar posse, que nós devamos ser vasos de barro, obreiros da obra, obreiros da casa de Deus, que maneja bem a palavra de Deus, que não envergonha o evangelho de Cristo, porque muitos têm escandalizado, mas ai daqueles que vieram escândalo, ai daqueles que estão de qualquer maneira na presença de Deus. Paulo aqui vai nos dizer que nesta tarde nós viemos a trazer a memória. Traz a tua memória nesta tarde.
Traz estas coisas à tua memória nesta tarde, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas. Contendas de palavras. Deus está falando de contendas de palavras, um confronto, que duas partes estão em oposição, impedimento, que não tem concordância. Queridos, nós temos que ter concordância com a palavra. Concordância com a palavra. Nós não podemos viver em contendas de palavras. Muitas das vezes nós se deparamos, se contendendo com a palavra. Eita, querido. Deus está falando nesta tarde. Olha que ele fala aqui, os quais se desviaram da verdade. Muitos estão se desviando da verdade. Muitos não estão pregando a verdade. Muitos não estão pregando a palavra genuína, a palavra que deve ser pregada. Muitos pregadores, muitos vasos passando a mão na cabeça do povo, por causa de um dízimo, por causa daquilo que ele tem a oferecer, queridos. Qual tipo de vaso que você é? O quais se desviaram da verdade? Não, que você venha estar na verdade, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Queridos. Dizendo que Jesus, ele ressuscitou. Mas muitos perverteram, muitos se corromperam, muitos mudaram a fé de muitos. Queridos, vamos pregar uma palavra genuína, vamos pregar uma palavra de fé, de confiança para o nosso próximo. Não vamos ter contenda de palavra, é isso que Paulo está dizendo. É um conselho que Deus está nos dando. Como eu e você deve ser diante de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Fica firme, meus queridos. Olhe para Jesus, que é o autor consumador da sua fé. Que tipo de vaso que você é? Que muitas das vezes nós olhamos para o homem. Começa a olhar para Deus. Deus, ele é perfeito. Ele não erra. Eu sou imperfeita. Eu sou cheia de falha. Você tem que olhar para Deus. Para quem que você está olhando nesta tarde? Será que eu e você está olhando para Jesus? Oh Deus, Deus está falando dos fundamentos de Deus, ficai firme na palavra. Tendo este servo, o Senhor, ele conhece o que é dele. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. O Senhor sabe se eu tenho pregado a verdade, se eu tenho feito a obra do Senhor com amor, sem se corromper com as coisas da terra. Deus te conhece. A Bíblia está dizendo aqui que ele conhece o que são seus. Paulo estava dizendo ali para Timóteo que o Senhor, ele conhecia o que era dele. Deus, ele conhece o que é dele. Foi ele que criou. Foi ele que nos criou. Não adianta, queridos, eu usar de fingimento. Não adianta eu usar de mentira, escandalizando a palavra. Não adianta. Pai do Senhor, minha amada irmã Juliana, glória a Deus. Deus está falando que Deus conhece o que é dele, o que são dele. Aleluia. E qualquer que profere o nome de Cristo tem que se apartar da iniquidade. Eu tenho que apartar da iniquidade, da injustiça, do pecado. Eu que prego a palavra do Senhor, você que prega a palavra de Deus, nós temos que ser separados. Deus nos separou para uma grande obra. Deus tem uma obra na minha vida e na tua vida. Tu é vaso de Deus, eu sou vaso de Deus. Qual o tipo de vaso que você é nesta tarde? Deus está falando qual é o tipo de vaso. Foi citado aqui 4 tipos de vaso. Uns para honra e outros para desonra. Qual o tipo de vaso, queridos?
Qual tipo de vaso? E Deus está falando aqui, queridos. Oh, Deus. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Deus está falando aqui. O vaso de honra tem que se purificar. Tem que santificar a sua vida. As coisas não é da maneira que eu e você pensamos ou imaginamos. Tem que ser santos, como o Senhor foi. Claro que perfeito ninguém é, perfeito é Jesus Cristo. Tem que ser idôneo. Obreiro da casa de Deus tem que ser idôneo. Tem que ser idôneo, tem que ser apto. Tem que ser competente para o uso da palavra, para que o Senhor possa usar na seara dele. E preparado para toda boa obra, para que o Senhor venha preparar para toda boa obra. Deus está falando aqui para mim e para você, pela palavra, foge. Foge também dos desejos da mocidade, foge dos desejos da carne, queridos. Andar em espírito, viver em espírito, segue a justiça, a fé, caridade, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Segue a paz para com todos. Louvado e engrandecido seja Deus. E rejeitar é lançar fora as questões loucas. Glória a Deus. Deus está nos exortando nesta tarde, sabendo que produzem contendas, discussões. Lança fora. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus está falando aqui mais, E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nós como servos do Senhor, aqueles que ensinam, aquele que instrui, você que é vaso nesta tarde, tem que ser sem pressa, tranquilos, aprovados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, habilitados. Você tem que ter a carteira da palavra. Você tem que ser habilitado pela palavra. Um motorista para guiar, para dirigir, ele tem que ser habilitado. E é assim no mundo espiritual. Para me dirigir, eu tenho que me habilitar pela palavra do Senhor, tem que ser hábito para discipular, para ensinar, para instruir. Deus está falando de instrução, mas Deus está falando é com o obreiro. Deus está falando é com o servo do Senhor. Você tem sido servo do Senhor, eu tenho sido serva do Senhor. Vamos fazer uma análise. Deus por esses dias está falando muito de nós analisarmos as nossas vidas. Nós analisarmos a nossa própria vida, não é analisar a vida do próximo, não. Não julgar a vida do nosso irmão, não. Porque já tem um juiz, já tem um advogado que julga a causa nossa. O que nós tem sido para Deus? Que tipo de vaso para Deus? Instruindo com mansidão os que resistem. Aqueles que resistem em ouvir, em praticar a palavra e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento através de mim e de você, instruindo, ensinando a verdadeira palavra genuína. Não fazer como muitos que estão torcendo. Eles não pegam o contexto da palavra, pegam aquele versículo e vai pregar em cima daquele e acha que está tudo certo. E sabemos que não. Nós temos que entender e compreender. Então, queridos, Deus está falando que o Senhor nos dará arrependimento, conversão de mente,
Nós devemos ser convertidos de mente, atitudes, caráter. Caráter. Que poucos hoje têm caráter. Muito pouco hoje em dia tem caráter. Muito pouco. Isso em todo lugar, e em todo estado, em toda cidade. Poucos hoje em dia têm caráter, mas ainda há pessoas de caráter. Ainda há pessoas cristãs nessa terra. Ainda há pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, para que nós possamos olhar e se espelhar, ter como espelho na nossa vida. Porque muitos não estão sendo espelho. Amém? Então eu aprendi muito dentro dessa palavra de Paulo, ele ali pregando, né, para Timóteo. Mas ele está pregando para nós através do Espírito Santo de Deus, porque foi ele que deixou escrito: louvado e engrandecido seja Deus. Então o que eu aprendi dentro dessa palavra? Que o apóstolo Paulo, ele usa a imagem de um bom soldado. Nós temos que ser um bom soldado, queridos. Um bom atleta. Eu aprendo isso com Paulo. Nós temos que ser um bom atleta. Tá para entender isso? Um bom soldado. Um bom lavrador que trabalha arduamente para ilustrar a necessidade de suportar as dificuldades a fim de receber-nos a glória eterna. Deus fala para mim e para você como ser um bom soldado para combater, para lutar. É difícil, né, queridos? É muito difícil. Para mim também é muito difícil. O espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E Deus está falando aqui, o que eu aprendi, que ele contrasta, né? Ele compara os verdadeiros mestres, os verdadeiros vasos, os verdadeiros vasos e os falsos mestres. Tem falsos mestres, falsos profetas, e está no nosso meio. Então você que não é acostumado a ler, a meditar na palavra, começa a ler, começa a estudar, para que você não seja enganado por falsos profetas que estão nas internets, que estão fora dentro da igreja. Tem muitos assim, queridos. Mas tem um que é verdadeiro mestre, o Espírito Santo, para nos instruir, para nos ensinar. Nós temos que buscar a santidade. Eu aprendi tudo dentro dessa palavra. Nós temos que buscar a santidade. Santidade. Instruindo homens e mulheres a verdadeira palavra. Não a prosperidade da terra, mas sim a prosperidade do céu. Que vai nos levar para onde, pastora? Para a vida eterna. Amém? Porque há uma vida após essa. Se você não sabe, há uma vida após essa. A vida eterna nos esperando. Mas só vai entrar ali quem for lavado e remido pelo sangue de Cristo. Então, como o obreiro deve ser? Nós aprendemos hoje. Como o obreiro deve ser? Manejar bem a palavra da verdade e ser como vasos de barro, porque tem vários tipos de vasos, mas temos que ser vasos de barro para honra, não para desonra, não para vergonha do evangelho. O barro, amém? Ser totalmente dependente de Deus. Eu te faço uma pergunta nesta tarde. Será que eu e você tem sido dependente de Deus? Ou tem dependido da sua família, do seu próximo, do seu irmão A, do seu conhecido, do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho? Quem que você tem dependido? De quem que você tem dependido nesta tarde? Dependa de Jesus. Dependa de Jesus. Amém?
termina aqui, em nome de Jesus. Eu creio que nós aprendemos uma conduta aqui com Paulo. Isso aqui é uma conduta que deve seguir eu e você nessa doutrina da palavra, sendo puros diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe você que esteve aí até agora. Louvado e engrandecido seja Deus. Quero orar com você nessa tarde. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter acompanhado a palavra do Senhor, por ter seguido a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Quem faz a obra é Deus. Não é pastor, não é pastora, não é missionário, missionária. Quem faz a obra é Deus. Amém? É Ele que convence o homem e a mulher do pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço por este momento que aqui o Senhor nos permitiu para orarmos, Pai, com nossos irmãos, para aprender mais um pouquinho da sua palavra, Pai. Aprendi mais um pouquinho da sua palavra hoje e eu quero acreditar que cada um, Pai, que esteve nesta live, que vai passar nesta live, vão aprender o que é ser um obreiro que não tenha que se envergonhar, o que é ser um vaso, porque a tua palavra está nos instruindo, nos ensinando através do apóstolo Paulo. Que nós viemos a tomar posse, Jesus, nesta tarde. Que a cada um que teve aí venha tomar posse, Senhor. Em nome de Jesus, pois eu quero declarar as bênçãos diante a palavra de Deus. Eu quero declarar conhecimento, entendimento, discernimento na vida de pessoas. Eu quero declarar que toda cegueira nesta tarde, espiritualmente dizendo, está caindo por terra, em nome de Jesus. E que a cada dia, Senhor, nós possamos aprender mais e mais da sua sã doutrina, da sua santa palavra. Quem nos instrui é o Senhor, Pai. Quem nos instrui é o Teu Espírito, Pai, nas nossas vidas. Obrigado. Continua conosco, nos guardando, nos livrando, abrindo o nosso entendimento, Pai, nos dando os Teus dons, Pai, do discernimento, Pai, em nome de Jesus. Caindo por terra todo impedimento, todo embaraço das nossas vidas. Toma cada vida, a cada família representada, a nossa irmã Juliana, nosso irmão Newton, a cada um que esteve nesta live. Em nome de Jesus, trabalha na vida de cada um, trabalha na nossa mente, no nosso coração, trabalha em cada pedido de oração, Pai. A cada pedido de oração, Senhor, entra nesta causa com poder, entra nessa causa com glória, com unção, com vitória, e que teus filhos, que a tua filha, Pai, venha cantar o hino da vitória, porque a vitória deles é a minha vitória, para louvor da tua glória. Obrigada, Senhor. Que a cada dia eu possa diminuir e o Senhor possa crescer na minha vida, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor possa nos capacitar a cada um, Senhor, a ser um obreiro, Pai, na tua casa. Em nome de Jesus, a ser um vaso em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Receba aí um abraço do Espírito Santo de Deus, um beijo no seu coração. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... Amém! A minha filha gosta de dar bênção. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Queridos, eu vou deixar aqui nos comentários o link do canal de mensagens. E você vai lá, dá sua oferta lá. Não é dinheiro. A sua oferta que o Espírito Santo me deu é você indo lá, dando o seu like, se inscrevendo, comentando, ouvindo as mensagens de Deus, compartilhando
com o seu amigo, com o seu parente, com a tua família, com seus vizinhos, com o teu próximo em geral. Essa é a sua oferta na obra do Senhor. Então eu vou deixar aqui nos comentários o link do canal. Se inscreva lá para que o YouTube possa entender e também ele abençoar essa obra. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.